O secretário da Saúde diz, não, vamos tomar medidas quanto ao transporte público, porque as pessoas sempre criticam. Ele deve ter, certamente ouviu o nosso programa. Agora, não tomam. Qual é a medida a tomar? Você tem de duplicar a frota, né? Use qualquer tipo de veículo, mas reduzam a aglomeração. É ali que se dá o contágio. Todo mundo sabe. É ali que se dá o contágio. É na periferia com os pancadões, porque as pessoas não estão usando máscara. Não se resolve isso com lockdowns da classe média. É claro que não. Agora, resolvam isso. Quando teve de haver a retirada de Dunkerque, o Winston Churchill usou uma frase perfeita para momentos de dramáticos como aquele. Ele precisava recolher 300 mil, mais que isso, soldados ingleses que estavam cercados pelo exército nazista na França, em Dunkerque. Aí ele falou, peço que tudo que flutue vá para a França buscar os nossos rapazes. E foi um momento mágico, porque tudo que flutuava foi lá buscar gente, porque só os navios não bastavam. Agora, para isso precisa haver liderança. E o nosso governador, os governadores e os prefeitos vão para o mais do mesmo. O lockdown que está decretado em São Paulo, chamem como quiser essa bobagem, ele é igualzinho ao que houve em março. Agora, o sonho dos governadores, que já chamam o presidente da República de genocida, é devolver para ele o monstro que criaram. Porque o que é que vai fazer o Bolsonaro? Ele vai dar um jeito no transporte público superlotado em São Paulo? Não tem como. Isso é papel do prefeito de São Paulo e do governador. Eles é que têm que acabar com essas aglomerações. Eles sabem onde está o contágio. Mas não, eles param o campeonato de futebol, sem plateia, sem torcida. Eles resolvem separar, como eu já disse, por horários, o transporte público. Isso é impossível de se fazer. E eles não tiram sequer das ruas os que não têm casa. Os moradores de rua, porque eles só vão mudando nomes, né? Pessoal em situação de rua, são os mendigos que nós conhecemos há tanto tempo. Eles estão aí, ainda no centro da cidade, né? Eles se aglomeram e não passa ninguém para resolver esse problema. Então o país está vivendo o problema previsível num país pobre como é o nosso. Só quem acreditou que o Lula acabou com a pobreza acha que o Brasil virou país de classe média. Então, de novo, fecham escolas. São covardes. Acontece um caso, um professor ameaça, um sindicato entra em greve, pronto, acabou. O Uruguai, se eu não estou enganado, ele teve pouco mais de 50 dias com escolas fechadas. O Brasil já tem 300 dias, estão liquidando a formação de uma geração traída, outra geração traída, por governantes ineptos. Os leitos de UTI, é mentira que a taxa de ocupação por pacientes de Covid é que está decretando o quase colapso. Eles contam também os leitos ocupados por portadores de outras doenças. E aí que se dá o colapso. Eu quero que eles divulguem o número de pacientes de UTI internados e de outras doenças, separem. E que tivessem providenciado os leitos com o dinheiro que o governo federal mandou. Eles ainda não explicaram para onde foi esse dinheiro. Os estados, por incrível que pareça, viraram o ano com superávit, dinheiro de sobra. Porque eles pegaram o dinheiro da Covid e guardaram, que foi para a pandemia, guardaram uma parte e gastaram outra em coisas que não tem nada a ver com a Covid-19. Então é o seguinte, a essa altura do campeonato, o que se precisa fazer é o que sempre sugerimos: distanciamento social, medidas preventivas como o uso de máscaras. Isso se faz pela educação, pela insistência, não se faz com discursos políticos
E é por isso que as cidades e os estados, por consequência, estão nessa situação, porque não sabem o que fazer e repetem o método já usado, imaginando que a coisa que não funcionou vá funcionar agora.